Boa tarde, boa noite, boa manhã, boa madrugada. Muito bom estar aqui com vocês. Eu quero começar agradecendo a você que está participando comigo desses momentos. Eu espero, de alguma forma, que tenha acrescentado alguma coisa. Para mim, tem. Porque, como eu tenho que ver, checar algumas coisas na Sagrada Escritura, sempre me acrescenta alguma coisa. E isso é maravilhoso descobrir, né? Descendo, aprofundando na Palavra de Deus e aquilo que eu posso compartilhar, que de alguma forma eu tenha vivido. Então, eu tenho muito prazer em compartilhar com vocês. Por isso, muito obrigada. Nós vamos continuar dentro das verdades da nova criação. E, primeiro de tudo, nós vamos orar. Se você quiser, me acompanhe nessa oração. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos deu, como vimos no episódio anterior, tudo o que diz respeito à vida e à piedade, o Senhor nos deu por meio de grandíssimas promessas. E o Senhor nos convida a participarmos desse projeto maravilhoso, que é o Senhor nos direcionando a esse amadurecimento, para que, como diz Romanos 8, filhos maduros, guiados pelo Teu Espírito Santo, em comunhão contigo, Senhor, vivendo a vida que o Senhor propôs para nós e que está escrita no Teu livro a nosso respeito. Muito obrigado, Pai. Que hoje também o Senhor, por meio do Seu Espírito Santo, nos assista, Senhor, e pontue para nós, Senhor, aquilo que nós precisamos saber. E nós te agradecemos, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Então, na semana passada, nós vimos sobre 2 Pedro, capítulo 1, que, pelo conhecimento dele, do Senhor, nos têm sido dadas, né, grandíssimas promessas, por meio das quais, grandíssimas e preciosas, a palavra de Deus, por meio das quais nós possamos alcançar, ser participantes da natureza divina. Essa glória é algo agora inimaginável para nós. Nós podemos ter um relance vendo a pessoa do Senhor Jesus Cristo, observando a pessoa do Senhor Jesus, aquilo que Ele demonstrou na sua vida terrena, e isso que Ele já veio despojando-se da sua glória. Imagina Ele com glória, né? Como seria. O Senhor é maravilhoso. Enfim, hoje nós vamos prosseguir, como eu disse, e se há uma palavra que eu possa definir esse nosso episódio, seria a palavra autorizados. Autorizados. Deus nos deu a sua palavra e nela tudo o que está contido para os seus filhos é uma autorização dada por Ele para que nós funcionemos na terra a favor do seu reino e para que nós vejamos as coisas acontecerem ao modo de Deus. Eu quero hoje trazer um exemplo da primeira aliança, ou então aliança antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, que está no livro de Neemias e se refere ao próprio Neemias. Se você for lá, você verá que ele toma conhecimento da situação de Jerusalém e ele fica profundamente triste. Ele lamenta por alguns dias. O versículo 4, em Neemias 1:4, diz que ele, ouvindo as palavras, se assentou e chorou e lamentou por alguns dias e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. E ele fez uma oração que eu sugiro que você leia. Ela é um pouco longa, eu não vou ler agora. Sugiro que você leia essa oração para discernir o coração daqueles que querem efetivamente a implantação do reino de Deus. Sem esquecer que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos ensinou a orar, Ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. A primeira coisa, depois do pedido de santificado seja o nome de Deus, venha a nós o seu reino. Então, aqueles que têm um coração a favor do reino de Deus, eles têm um coração como está aqui revelado o coração de Neemias nessa oração. Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes e quem comparecesse na presença do rei triste era morto. Por quê?
Não podia haver tristeza na presença do rei. Ah, como seria bom se nós cristãos adotássemos, entendêssemos a profundidade disso. Na presença do nosso rei deve haver alegria, não importa as circunstâncias exteriores. Deve haver a alegria da salvação, deve haver a gratidão pelo sacrifício na cruz. Mas esse pode ser um assunto para outro dia. Então, quando ele chegou diante do rei, o capítulo 2 diz assim... Um diz, nunca estivera triste diante do rei. O 2 diz assim, e o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então eu temi em muito grande maneira. Por que ele temeu? Porque ele podia ser morto ali. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então eu orei ao Deus do céu. Ele fez aquela oração relâmpago, que muitas vezes a gente faz. Me ajuda agora, Senhor. Ele orei e disse... Versículo 5, disse ao rei, se é do agrado do rei que se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies, guarde esta palavra, que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parecer bem, dê-me carta para os governadores de além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta a Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas e tal. Enfim, e ali ele foi pedindo, e o rei me deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Ele recebeu uma carta do rei para que ele pudesse ir. Ou seja, ele foi enviado e ele foi autorizado. Agora, Neemias era um homem socialmente muito bem posicionado. Ele não tinha necessidades naturais, de tipo algum. Ele gozava da confiança do rei, né? E ele era seu copeiro, sempre alegre na sua presença, em suma, ia tudo bem para ele. Porém, quando ele ouviu sobre a situação em que se encontrava Jerusalém, ele se abateu. Tá? Ele se abateu, ele ficou triste. Você viu aqui, eu li, ele começou a lamentar e a chorar. E começou a confessar os pecados da nação, que é a oração que eu falei a você para que você leia. Ele orou pedindo a Deus que desse favor a ele junto ao rei. O traço marcante de Neemias é que ele não era um homem centrado em si mesmo. Esse é o ponto. Ele era centrado no reino de Deus, na cidade santa, nas condições deploráveis do povo de Deus. Alguém egoísta, interesseiro, narcisista, não se preocupa com esses assuntos, nem passam pela sua cabeça. Agora pensemos Jerusalém hoje como sendo a igreja ou as comunidades cristãs. A sua situação não causa nenhum problema àqueles cuja mente está cheia deles mesmos, mas certamente colocará um ardor no coração daqueles cujo coração é pelas coisas de Deus. Jerusalém está muito bem situada, geograficamente falando. É bonita, é o lugar que Deus escolheu, é um tipo da igreja. Quantos sabem que a igreja é o local que o Espírito Santo habita, seu corpo? Como corpo, nós somos habitados, né? Onde deveria haver paz pela presença do príncipe da paz. Quando Neemias pergunta por Jerusalém, o relato é de uma condição miserável, derrotada, reprovável, sem defesa, muros caídos, queimados a fogo, as portas queimadas. Quantos sabem que Deus usa os dons para edificar a sua igreja? Nós estamos aqui falando usando uma mídia social, mas Deus não usa a mídia para edificar a sua igreja. Ele não depende da economia, nem faz acordo com políticos para edificar a sua igreja. Jesus disse, sobre esta rocha, que é Ele mesmo, edificarei a minha igreja.
E ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, para a construção, para a edificação do corpo de Cristo. Agora, esses ministérios não podem atuar na mídia, porque é muito fácil ser discípula de um mestre que não está perto de mim, de um pastor que não conhece o meu dia a dia. Este fato faz com que eu não seja beneficiada, porque então aquela função que ele teria de me edificar, ela fica inibida pelo fato de não haver uma relação de transparência, de comunhão, de estar junto, de se submeter, muitas vezes, né, a algum ensino que não é muito agradável para nós, mas que precisa ser ministrado, enfim. Agora, por causa disso mesmo, porque muitos apelam só para a mídia, né? Hoje, se você olha para a casa de muitos cristãos, não encontra a paz de Cristo, mas uma vida dupla, cantando na igreja e chorando ou fechado em casa. O estilo de vida dos crentes medianos é um embaraço, um constrangimento para o céu, sendo um incentivo aos principados, às potestades, dedicados a fazer desabar a igreja. Então, quando você olha para a igreja, mesmo nos púlpitos, você a encontra cheia de bobagens, de lixo. Os muros dela estão quebrados. Nós nem mais defendemos uns aos outros, para vergonha nossa, eu digo. Permitimos que o diabo venha e nos conte mentiras sobre os irmãos, e na maioria das vezes nem perguntemos mais se é mentira ou não. Desculpe a franqueza, mas vamos reconstruir os muros, vamos recolocar as portas, como Neemias fez. Nós precisamos, então, ser campeões nisto. Nós precisamos, coloquei aqui, deixar o inimigo do lado de fora. Mas, se as portas estão abertas, há até um convite para qualquer um deles entrar e fazer uma devastação no reino. Por isso, nós temos extrema necessidade de um Neemias. Aqui não falo de uma pessoa, falo dos dons do Espírito Santo, especializado em edificação. Nós precisamos de uma nova geração, precisamos de guerreiros de justiça, precisamos de um grupo de crentes que se levantem e edifiquem o muro, reparem as brechas, impedindo-as de continuar na casa de Deus. Mas não vamos olhar para os outros, vamos nos perguntar, em que eu posso contribuir? Nós precisamos de homens e mulheres que tenham ardor no coração. Alguém que poderia dizer a Neemias, não se preocupem com eles. Alguém, eu estou vendo minhas anotações porque eu não quero esquecer nada aqui. Alguém poderia ter dito para Neemias, não se preocupe com eles têm o que merecem. Mas quando Deus coloca um chamado no teu coração, como colocou no coração de Neemias, você não é mais introvertido. Você olha para fora de si, não importa a sua vida, você não chora pelo que não tem, você chora pelo que os outros não têm e pelo que estão sofrendo. Eu lembro da passagem que Jesus, indo para a cruz, as mulheres de Jerusalém choravam atrás dele. E ele disse, não chorem por mim, chorem por vocês e pelos vossos filhos, porque se fazem isto com madeiro verde, imagina o que farão com o lenho seco. Então, Jesus está às portas. Nós estamos num momento de transição. Ele está para retornar e ele não vem para uma igreja cujos muros estão quebrados, portas queimadas, mas ele vem para a igreja gloriosa, santa e triunfante, conforme você encontra em Efésios 5, 27. Deus vai enviar homens e mulheres de fogo para edificarem o muro. Jesus está enjoado de algumas coisas. Apocalipse 3, 15 a 16, diz, mornidão, complacência, falta de compromisso com o Senhor farão com que ele vomite essa igreja. Temos um monte de pessoas sentadas falando sobre o que Deus vai fazer e temos o mundo indo a caminho do inferno. Temos inativos reprovados sentados, ouvindo, celebrando isso e aquilo, enquanto Jesus nos deu todo o poder para levantar a casa de Deus. A casa de Deus não é uma espécie de museu com janelas de vidro. A casa de Deus não é um prédio, nem um projeto de construção de um prédio. A casa de Deus é feita de homens e mulheres. Quando você edifica crentes, você edifica os santos.
Quando você edifica a pessoa próxima a você, você está edificando o muro. E Jesus vai estar com você, não importa quem é o seu lado ou denominação. Você vai cooperar e você vai afirmar: eu sou uma pedra no muro do Senhor. Estarei enfrentando os ataques do inimigo, porque Deus vai edificar esta igreja. E Deus nos autoriza. O Espírito Santo vem com poder para sermos testemunhas de Jesus. Assim como Artaxerxes autorizou Neemias, o Senhor Jesus Cristo nos autoriza. Neemias recebeu cartas, Neemias 2, 7. O Senhor Jesus Cristo nos deu uma ordem. Ele disse, para finalizar, em Mateus 28, versículo 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Olha a carta de Jesus. Vão, façam isso. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ide, eu envio vocês. Vocês são autorizadas. Ir pregar a todas as nações, construir um muro para o povo, construir uma parede de crentes, construir o corpo de Cristo. Todos nós temos uma função específica, e aqui eu vou terminar mesmo. Já estou passando do tempo que eu gostaria de manter, né? Algo permanecerá por fazer, a menos que façamos a nossa parte. Não podemos nos desqualificar por meio de concessões. O seu compromisso e indecisão podem afetar muitos outros, assim como você. Quando você é chamado por Deus, você deve fazer a sua parte. Não se desqualifique. Não desqualifique de suas recompensas. Deus nos disse para alimentar suas ovelhas e nos equipou com os dons especiais para fazer este trabalho. Vamos orar? Estendi um pouquinho a mais, mas creio que você vai dizer aí nos comentários se valeu a pena ou não. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Senhor, nós somos autorizados. Assim como aquele Neemias lá dos tempos, dos primórdios, Senhor, hoje o Senhor Jesus nos autorizou. E nós queremos sair de nós mesmos, Senhor, para ver as condições, as necessidades e receber de Ti as instruções para que nós possamos participar desse projeto do Senhor, grandioso projeto que nos fará participantes, Senhor, desta última geração, uma geração de transição para preparar a igreja para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos fazer parte dela, Senhor. Capacita-nos a sermos diligentes e eficazes, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O Senhor vos abençoe. Shalom.